Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos analisar a segunda parte do livro Entre o Céu e a Terra. É a nossa lição número 14 e no primeiro momento nós vimos alguns capítulos sobre vários problemas que envolvem Amaro, Zulmira, Odila, outros personagens, numa trama de relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. O problema da obsessão, como foi dito na nosso encontro passado, em que a obsessão, o obsessor e o obsediado, essa relação, ela é uma relação bastante complexa, porque normalmente o obsessor é alguém que está vindo para se vingar do obsediado. Normalmente as pessoas acham que o obsediado é o coitado nessa história, vamos usar esse termo pesado assim, vai? Mas não é. Na verdade, quando nós estamos sendo obsediados, é porque o obsessor está se vingando de alguma coisa. E compete a nós orarmos, trabalharmos no bem, para desvincular essa amarra energética. Mostrar para o obsessor, que às vezes é um ser extremamente embrutecido, que ele precisa sair desse contexto. Para isso tem todo um trabalho chamado desobsessão e educação evangélica, por assim dizer, que vai aos poucos despertando o obsessor, para desconectar esse processo de obsessão. E é tratado outros assuntos, como nós vimos na semana passada. Esse programa está gravado lá no YouTube, é só entrar no canal da Fraternal, você tem todos os programas, inclusive os nossos, onde tem a primeira parte desta análise. Vamos à segunda parte. O livro tem 40 capítulos, 266 páginas, de André Luiz, e o médium, nosso querido Chico. Repetindo, Clarencio participa desse livro e ele é um dos 72 ministros da cidade Nosso Lar na espiritualidade. O Hilário, ele é um colega de André Luiz, um aprendiz igual ao André Luiz. Bom, tem outros personagens, Antônia, Marco, Libela, Henrique, Haroldo, são pessoas que participam desse livro numa relação, às vezes um pouco complicada, mas mostrando, André Luiz tenta mostrar nesse livro, essas relações que nós aqui no mundo físico temos com os que estão no mundo espiritual e vice-versa, na vigília ou às vezes dormindo. Nós vamos dormir, o nosso espírito se desliga e ele vai para onde ele sintoniza. Então, se eu estou ligado em coisas nada ética, é claro que quando eu me desligar do sono, eu vou para lugares compatíveis com essa minha forma de pensar. E o oposto também. Eu posso ser uma pessoa que tem pensamentos, construções edificantes, e no desencarnar eu vou. Como também, ao desencarnar, você pode visitar seres queridos que desencarnaram, isso se houver permissão da espiritualidade. O capítulo 21, nós lemos o capítulo 1 ao 20. O capítulo 21, o título do capítulo é Conversação Edificante. Reflexão importante sobre a problemática da doença e da dor, que normalmente é resultados de atos negativos nossos. André Luiz, ele tem mostrado em vários momentos nos seus livros, nós aprendemos isso também de outros autores espirituais, hoje a ciência comprova isso, que a nossa forma de pensar pode fortemente gerar saúde ou doença em nós. Se eu tenho uma forma de pensar destrutiva, eu vou transmitindo essa energia para o corpo, para as células, e eu posso acelerar um processo de uma doença, de um desequilíbrio orgânico, de um modo geral. Ele vai tratar isso no capítulo 21. No 22, aí tá, acabamos de falar agora há pouco o ato de doutrinar. O capítulo 22 mostra uma irmã chamada Irmã Clara, onde mostra claramente a diferença entre doutrinar e transformar.
No primeiro caso, é exigido força magnética. Você vai doutrinar, você tem que ter essa energia, uma prece inicial, toda uma estrutura em si de poder transmitir para aquele que está precisando, mexer na mente dele, mexer na forma dele encarar as coisas e ajudá-lo passo a passo a modificar. E no segundo, envolve amor. Envolve a vontade do doutrinador de ver aquele espírito melhorar. Então, doutrinação sem amor é uma coisa mecânica. Normalmente não vai ter um sucesso esperado, não. Então você vai ver em várias situações, em religiões, onde essa doutrinação é extremamente violenta. Por incrível que pareça, alguns espíritos estão tão brutalizados que às vezes eles precisam desse tipo de interferência, uma interferência mais agressiva. Mas há momentos que já não precisa mais. Nós podemos agir com amor, com paciência, conversando. Então, para quem não está acostumado com o que eu estou falando, doutrinação é o seguinte, é uma sala fechada ao público, não é para público assistir, nem tampouco uma pessoa que está com uma obsessão, ela também não pode assistir. Os médios se reúnem, normalmente o obsediado vai ficar do lado de fora, ou os médios vão se conectar com o obsessor que está lá na casa dele, junto com ele lá, traz ele aqui para a sala, esse espírito vai incorporar, vamos usar esse termo, ele vai incorporar no médium, e essa incorporação, esse espírito vai estar bravo, vai estar muitas vezes revoltado, e ele vai ser doutrinado. Ele vai ser conversado com ele e tudo mais. Isso resolve? Num primeiro momento, não. Talvez nem no segundo, nem no terceiro, mas sempre. Às vezes ele vai ser doutrinado nesta casa espírita, depois numa outra, depois numa outra. Os amigos espirituais que estão procurando ajudá-lo e ajudar o obsediado também vão colaborar de levarem eles em locais para que eles possam ter esse despertamento, essa consciência de que eles estão no caminho errado. Mais ou menos como acontece aqui, é como se fosse uma psicoterapia espiritual de curto tempo, mas é importante que ele tenha esse contato físico, esse contato com o mundo físico, porque lá no mundo mental, né, no mundo das ideias, vai ser um pouco mais difícil ele conseguir acordar, perceber. Capítulo 23 a 25 mostra o transtorno causado pelos ciúmes, a luta para a transformação, a ajuda de um espírito amigo que luta há 22 séculos para recuperar alguém muito querido. Então, um espírito já de uma certa envergadura, tem uma pessoa que ele ama muito, que está totalmente envolvido com uma situação muito densa, muito pesada, de agressividade, de ciúmes e tudo mais, e esse espírito, há longo tempo, vem acompanhando ele. Ele desencarna, ele é tratado na espiritualidade, reencarna e continua, e desencarna e reencarna. Nossa, mas 22 séculos? Que isso? É antes da época da vinda de Jesus aqui no mundo? Sim, existem espíritos que continuam embrutecidos até mais tempo que isso. Há espírito que desperta. Isso depende do quê? O livre-arbítrio. Depende da vontade de cada um. Depende da vontade de cada um. Talvez muitos de nós conseguiremos, nesta encarnação, dar um salto violento, maravilhoso na nossa evolução. Há outros que não. O salto será insignificante. Continuamos sendo a mesma pessoa. Por isso que vem aquele que fala, ninguém muda. Não, muda sim, muda. A dor faz a pessoa mudar. Muitas vezes, reflexões profundas da vida faz a pessoa mudar. Há vários aspectos. Talvez não mude, como se diz popularmente, da água para o vinho, mas mudanças vão se operando. Olha para cada um de nós. Vamos olhar para cada um de nós. Quando éramos criança, quando éramos adolescente, na entrada da fase adulta, tínhamos uma forma de pensar. Pelo menos eu tenho percebido que hoje eu tenho uma forma bem diferente de pensar, de agir, do que era no passado. Não sei se evoluiu ou se ficou um pouco mais maduro a forma de enxergar a vida. No capítulo 26 até o capítulo 28, acontece um comovente encontro da mãe e seu filho. O filho desencarnado e a mãe, aqui no mundo físico, vai à espiritualidade conversar com ele.
tem toda uma estrutura montada, não é uma coisa tão simples assim. Ele tem que ter méritos para receber a mãe lá, a mãe tem que ter méritos para poder encontrá-lo. Méritos o quê? Méritos morais, méritos de luta interior, méritos de entender a vida, entender vários aspectos que fogem àquele contexto material imediatista, vai em busca de algo mais profundo da alma. Então vai criando esses méritos em função da nossa forma de agir. No capítulo 29 e 31, nesse capítulo vamos entender a redução, que nós falamos na semana passada, da redução perispiritual. Porque vamos entender sobre o tempo que o espírito desencarna prematuramente. O espírito, como eu disse, o perispírito está ali na espiritualidade, ele por um processo muito complexo, ele é reduzido para se encaixar nesse novo corpinho que está nascendo. Quando de um desencarne prematuro, o espírito chega lá na espiritualidade, continua pensando como criança, porque ainda está envolvido naquela compactação, vamos usar esse termo para ficar mais fácil de entender, do perispírito. Então o perispírito não está com toda a sua faculdade desenvolvida. Então ele vai começar a se desprender lá na espiritualidade. Há aqueles que demoram muito, há aqueles que demoram um pouco, há aqueles que querem ficar pensando como criança, há aqueles que rapidamente se desliga disso e volta à consciência total do seu espírito. Isso vai de cada um. Capítulo 32 até o capítulo 35 mostra nesse capítulo as adversidades sendo transformadas em harmonia. É aí que vai trabalhando esse romance, vai mostrando nesses capítulos as relações entre as pessoas, aquele que está agredindo e aquele que é agredido verbalmente, por atos ou coisa que o vale, mas só que esse que está sendo agredido, ele devolve, mas com amor, com perdão, com entendimento, não se curvando, não é se curvando perante o outro, se submetendo, não, sendo firme, mas entendendo que o outro está completamente, a sua visão está vendada, não está enxergando a realidade espiritual, a realidade da vida. Então esse outro compreende e toca a sua vida, vibra por ele, conversa, tenta ter o diálogo agradável. Ou seja, é complexo isso? Sim, é complexo. Mas se o que está sendo ofendido reagir, o que está ofendendo vai reagir, e essa briga não termina nunca. Quando um começar a ter consciência, esse processo começa a mudar. Então, esse capítulo 32 ao 35 é muito interessante, que ele vai trabalhar. Do 36 e 37, corações renovados. Nesse capítulo poderemos ver que quando existem divergências pessoais, um dos envolvidos se veste de humildade e oferta entendimento e perdão. É uma continuidade dos outros dois capítulos, nessa tratativa de se relacionar usando de amor, de fraternidade, de perdão. Porque não tem outro jeito para resolver a humanidade. Não existe como você pegar dois países que estão em conflitos e só o fato de assinar um documento ali, um armistício, acho que chama, assinar aquele documento não quer dizer que a paz... Não, a paz dos canhões parou, mas o ódio entre as duas nações continua. No primeiro deslize, o conflito volta, porque eles estão se odiando. Por isso que o Cristo disse, quando Pedro perguntou, mestre, qual é o maior mandamento de todos? Amarás teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, ame a natureza, ame a vida. Mostre para Deus, para a espiritualidade superior, que você está por o caminho reto. Então, amarás teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Essa resume todas as leis e todos os profetas. Não tem nada nesse mundo. E Paulo ainda vai mais longe disso também. Paulo vai fazer assim, mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser judiado, maltratado, não resolve nada se eu não tiver caridade. Tira a palavra caridade e coloca no lugar amor.
Porque a primeira coisa que fala, então eu tenho que dar comida para os pobres, porque eu tenho que fazer caridade. Não, não é essa caridade. Essa caridade faz parte, mas é muito mais. É a caridade no ouvir, a caridade no falar, é a caridade nos gestos, é a caridade de trabalhar a vida, é a caridade para com a natureza, para com os animais, é a caridade para com todos. É uma forma de enxergar a vida. Se eu não tiver isso, não resolve nada. Ah, mas eu falo a língua dos anjos. E não serve para nada. Não serve para nada. É uma coisa fria. É o que acontece no mundo. O mundo científico, o Kardec já dizia, o mundo científico tem como se juntar com o mundo religioso, não o religioso de religião, mas espiritualidade. Espiritualidade e ciência se encaixam, porque são as duas. Então, entenda a ciência como sabedoria. Sabedoria e espiritualidade, juntas, formam os espíritos superiores. Precisamos dos dois. Mas não somente o conhecimento puro, sem nada, ele é frio. No capítulo 38, nós temos o casamento feliz. Ele mostra nesse capítulo, coisa que muitas pessoas falam, não existe casamento feliz, todo casamento tem problema. Sim, a grande maioria tem. A grande maioria são espíritos que tiveram problemas em outras encarnações e agora acabam renascendo juntos, têm filhos, esses filhos foram também problemas em outra encarnação, só que ninguém sabe nada disso. E aí vão levando a vida. Para alguns casos, afina-se, entende-se, perdoa-se. Para outros casos, o conflito continua. Só que no capítulo 38 ele fala de casamentos felizes. Espíritos que são afins na espiritualidade, que se amam e vêm para a vida e continuam nesse relacionamento e juntos constrói algo muito bonito, constrói algo bom. No capítulo 39 ele fala das ponderações. Na vida há tempo para plantar e tempo para colher. Na colheita de hoje estaremos procedendo à reconstrução dos descaminhos das outras vidas. Por isso nós estamos colhendo hoje, às vezes, umas coisas complicadas, outras vezes coisas legais. Legais para nós, né? Porque as coisas que a gente acha ruim não são ruins, são importantes para a gente acordar, para a gente levantar. Não é fácil, é fácil falar isso, né? Agora, vivenciar as dificuldades da vida não é fácil. Todos nós sabemos quanto é difícil, mas precisamos. E no capítulo 40, no final do livro, começou no primeiro capítulo falando sobre o poder da prece e ele termina falando sobre a prece. Ao final dessa inesquecível e suave obra, encontramos a encantadora e dulcíssima prece que perdoe-nos a adjetivação, está escrito aqui, mas a André Luiz chamou de a prece do casamento. Então, se você for lá no último capítulo, você vai ler essa prece, é muito linda. Mas ela vai fazer o fechamento desse livro em alto astral, porque o livro todo foi trabalhado em cima das relações, das dificuldades das relações humanas, principalmente as relações homem-mulher. Então, por isso tem um momento que ele vai falar do casamento feliz, das dificuldades, dos relacionamentos de obsessor com obsediado, a perda de filhos, onde a mãe vai em busca de uma visitação desse filho na espiritualidade. Nós podemos, num outro momento, fazer até um programa só para falar sobre os sonhos, dentro de uma ótica espírita, é claro. E assim, nós chegamos ao final do nosso livro Entre o Céu e a Terra. O título do livro é espetacular e eu aconselho que todos leiam. Claro que todo final de livro eu vou falar isso, né? Porque todos os livros do André Luiz são magníficos. A grande maioria das pessoas conhece o primeiro, o Nosso Lar, e o segundo, Os Mensageiros, que saiu um filme agora, mas confesso para vocês, quem leu o Nosso Lar e leu o Mensageiro vai concordar comigo. O filme é muito bonito, tem um aprendizado, mas não é igual ao livro. Claro que não, nunca dá para colocar em 1h30, 2 horas, um conteúdo riquíssimo de um livro, não tem como. Mas eles foram felizes no trabalho que eles fizeram. Mas eu aconselho todos nós a lermos. A obra de André Luiz são, acho que, 13 ou 14 livros. Pode ter certeza, se você tiver o pique de ler o primeiro, o segundo, ler os 14 livros, vai te dar um entendimento, um conhecimento da doutrina espírita.
Olha, maravilhoso. Principalmente nos dados da mediunidade. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas.